marcas de buracos na parede, guaritas sem segurança e estrutura danificada. A unidade de internação Centro de Juventude e Esperança na Maiobinha, em São Luís, funciona de forma irregular. Interditada pela Justiça em julho do ano passado, abriga ainda hoje 17 adolescentes internados. Em 2012, somente na unidade da Fundação da Criança e do Adolescente FUNAC da Maiobinha foram registradas 60 fugas. 45 adolescentes foram recapturados. O promotor da Infância e Juventude, Márcio Tadeu, diz que o funcionamento da unidade desobedece, além da ordem judicial, os critérios do Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas, o SINASE, e que depois da tentativa de vários acordos, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública contra o Estado e a FUNAC. O Estado do Maranhão e a FUNAC desacatam a ordem judicial da Vara da Infância de Ribamar, que deferiu liminar determinando a interdição da unidade da Maiobinha. Isso há 7 meses. Se o Estado do Maranhão não tem condições de fazer cumprir a internação em ambiente que a lei determina, baseado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Henrique Rodrigues Vieira e eu fizemos um pedido ao juiz que preside a ação civil pública, no sentido que ele determine, então, a substituição dessa medida. No caso dos adolescentes de Imperatriz de São Luís, por semi-liberdade, no caso dos adolescentes oriundos de outras cidades, em liberdade assistida. Os problemas para garantir o direito de adolescentes em situação de conflito com a lei no Maranhão estão em toda a rede. Em entrevista ao programa Portal da Assembleia, o defensor público Murilo Guazelli disse que moveu uma ação civil pública quanto ao funcionamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, em São Luís, mas até hoje o mérito da ação nunca foi julgada. A garantia dos direitos para o adolescente em situação de conflito com a lei possibilita uma série de reflexões. As medidas socioeducativas, por exemplo, estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e se aplicam aos jovens de 12 aos 18 anos de idade que cometem algum tipo de ato infracional. A reeducação deve ter como base os princípios do ECA, mas especialistas afirmam que o Estado ainda não oferece uma política pública efetiva aos 117 adolescentes distribuídos nas 7 unidades de internação do Estado. A maioria dos crimes ou dos atos infracionais cometidos por adolescentes estão ligados ao que equivaleria aos crimes contra o patrimônio. Quer dizer, são roubos, furtos, enfim. Eles não são os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida, né, o atentado mesmo, o homicídio, ele realmente, em sua maioria, são praticados por adultos. Então, não resolve. O que a gente acha que resolve de fato é políticas públicas preventivas, reais, de educação, de saúde, de habitação, né, de geração de renda para as famílias e uma política de atendimento socioeducativo concreta, que ofereça alternativa para esses adolescentes, para que eles se sintam realmente motivados, se sintam cidadãos capazes de retornar à sociedade e viver dignamente. A secretária estadual de Direitos Humanos diz que o cuidado na unidade foi redobrado e que os internos serão remanejados para a reforma geral do prédio. Nós tomamos a decisão pela própria interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos levar para o espaço, que já tem esse espaço, já estamos adaptando. Hoje nós vamos fazer uma reunião às 16 horas tratando dessa adaptação mínima, condizente com o SINASE, mas que responda à continuidade de um processo de medida socioeducativa, e depois nós vamos levar o Conselho e os promotores que estão atuando na matéria para avaliar, principalmente o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na sede da FUNAC, no centro de São Luís, o jovem é estimulado à reinserção social através de oficinas profissionalizantes. Na de marcenaria, são instruídos na confecção e reforma de móveis.
Para o coordenador de capacitação, todo o sistema socioeducativo depende de investimentos e também de um novo olhar para esse jovem em desenvolvimento. Precisamos ainda de mais investimento, precisamos melhorar os nossos recursos, precisamos fazer com que a medida socioeducativa seja vista com melhores olhos pelo próprio governo, pelas entidades, pela própria sociedade, porque são adolescentes que cometeram realmente atos infracionais, mas a medida ela é isso, ela é uma medida socioeducadora, ela é pedagógica. Então nós temos, enquanto sociedade, nós temos que fortalecer isso, nós temos que acreditar na mudança desses adolescentes. E só a gente potencializando, e só a gente fornecendo ferramentas para que eles possam modificar o seu projeto de vida, eles conseguirão realmente voltar para a sociedade.